Fala aí, seus freadores de Zorba Skinny, como vocês estão? Espero que estejam majoritariamente bem. Comente aqui se você é da época que a Zorba ainda era aquele símbolo que era tipo um pintinho assim, um pintacilgo. Eu não sei o que era uma bosta. E era extremamente cavada, a gente não usava essas cuecas tipo boxer hoje, ai bermudinha. Mano, a mãe comprava a Zorba cor de, sei lá, lodo de piscina, um verde bem bosta, e aí ela vinha bem cavadinha, assim, aí a criança começava a crescer, a Zorba começava a enfiar no fiosco da criança. Então, comente aqui se você freou os Zorbas Skinny, fechou? E bom, como de praxe, verifique se você está inscrito, verifica se você está com os labinhos do sininho ativado. Comente qualquer coisa aqui, porque hoje o quiz do Banoff é a densidade fecal. Temos 3 opções aqui, que é, opção 1, é aquele Cocozolas Fake Natty, que é aquele mais seco do que o Mignon, aquele que dói para sair, é o famoso rasga-fiosco. Temos a opção número 2, que é o tablete de tablito, que é o que? Uma consistência média de vossos cocozolas. E temos também a opção número 3, que é o Bosta Borifader, que é aquele um jato absurdo que acaba atrapalhando a vida dos transeuntes que venham a frequentar aquela privada no futuro. Então, comentem. Temos a opção Fake Natty, que é aquele mais seco que o Mignon, tablete de tablito ou Bosta Borifader. E hoje a gente vai falar aqui sobre China. Tá azedando o pé do frango. Vamos falar sobre petróleo. A China tá azedando o petróleo. Vamos falar sobre política. Nem precisa falar os motivos, a política por si só é uma grande cagada. Vamos falar sobre medida provisória de imposto de renda, como isso pode afetar o quanto as pessoas gostam do dedo invisível. Vamos falar sobre milho. Temos aspectos positivos e negativos, depende se você é produtor ou consumidor. E vamos falar de Suzano e Klabin, empresas maravilhosas desse setor maravilhoso, que é o setor de papel e celulose. Bom, vamos começar a falar sobre China. Quando a gente pensa sobre China, a gente olha ao nosso redor e fala, meu Deus, eles produzem tudo que a gente consome. E aí não adianta vir aqui para mim e falar, ai Pete, mas eu não consumo porque eu tenho o meu MacBook Air Golden Rosé. Motherfucker, lê aqui atrás, ô seu idiota. Você vai ver que vai estar escrito lá, Design in California, ou seja, o design foi feito na Califórnia, mas foi montado e construído na China, foi montado na China, Assembled in China. É isso que o iPhone que eu tenho aqui está escrito, é isso que o MacBook está escrito, é isso que muito provavelmente essa gravata deve estar escrita, então, enfim. A questão é que a China não é só o maior produtor global de tudo que a gente consome, ela também é um dos maiores consumidores globais de tudo que a gente consome. E esse é o ponto que a gente muitas vezes não percebe. O fato é que a China tem um mercado de 1,5 bilhões de consumidores. E se você olhar estritamente a classe média chinesa é do tamanho da população americana. A classe média chinesa, só os chineses classe média, é maior do que a população inteira dos Estados Unidos, os pobres, os ricos, os muita grana, os classe média, tudo mais. Então assim, é 1,5 vezes a população brasileira, só a classe média chinesa. Então, um mercado endereçável gigantesco. Segundo os últimos números da Forbes, das 2.570 pessoas ou famílias com patrimônio acima de 1 bilhão de dólares, ou seja, bilionários em dólares, dessas 2.570 pessoas, 430 eram Chinese. Então, por mais que eles ganhem menos, os chineses eles têm uma massa de pessoas maior. Então, o PIB per capita ele é menor, mas a parte do capita, que é o número de cabeças, é bem maior. Então o tamanho da população é bizarro e qualquer derrapadinha da China, qualquer escorregada, já causa
alvoroço em quase todos os mercados, já tem causado no petróleo, porque a China é o maior importador líquido de petróleo. Então, se você pegar as exportações chinesas de petróleo e subtrair o quanto que ela importa muito mais do que ela do que ela exporta. E quando você faz um menos o outro, dá para ver que a China é o principal demandante de petróleo do mundo. E para que a China demande mais petróleo ou qualquer outra coisa, é necessário que a China cresça. E a China cresceu, dizem, o governo chinês diz que a China cresceu a 2 dígitos e que vem crescendo a mais de 10% há algum tempo. Mas a gente já tem alguns indicadores que não é bem assim. Então, para vocês terem ideia, na segunda-feira, dia 21, o Banco do Povo da China, que é o Banco Central Chinês, que, como o próprio nome sugere, ele pensa o quê? No povo chinês. Eles reduziram os juros de 1 ano, mas mantiveram inalteradas as taxas de juros de 5 anos. E isso mostra que não é através da política monetária que os chineses estão conseguindo fazer a China crescer. Eles deveriam ter baixado a taxa de longo prazo se eles quisessem se financiar para fazer a China porrar. Mas aí não teria gente querendo comprar os títulos chineses nessa taxa. Teriam que oferecer taxas maiores ou um pouquinho maiores do que as taxas estão para fazer a economia acelerar. Então, o que a gente conclui disso? É que para retomar o crescimento absurdo que a China teve esses tempos, digamos que, suponhamos que eles tenham sido um crescimento meio inflado pelo governo chinês, ela teria que incentivar fiscalmente, ou seja, gastar mais. Só que isso já não é mais uma possibilidade, porque o governo está extremamente endividado, então o governo não pode gastar ad infinitum. A gente já está vendo várias construtoras chinesas quebrarem, construtoras que estavam extremamente alavancadas, incorporadoras. Então, assim, o negócio começou a azedar por lá e isso já fez com que o petróleo tenha sofrido. Tá? Isso é ruim para quem produz petróleo, em teoria, mas se você pensar que o petróleo é um dos principais componentes na hora de se calcular a inflação, porque petróleo é usado para transportar quase tudo que a gente consome, normalmente os mercados produtores e consumidores estão longe um do outro, e para que todas as mercadorias sejam transportadas e transacionadas é necessário petróleo. A desaceleração do consumo chinês, ou seja, queda da demanda da China porque está dando umas derrapadas, faz com que a demanda por petróleo caia, isso faz com que o preço do petróleo caia e isso pode ser um bom indicador em termos de inflação, pode ajudar muito as taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa principalmente, porque os bancos centrais de lá estão perdidos, sob a ótica da inflação, não sabem o que fazer, então pode ajudar a inflação na zona do euro e nos Estados Unidos. Hoje o petróleo caiu abaixo de $80 por barril e isso reduz os temores, a preocupação com a inflação nos Estados Unidos e também na Europa. Vamos ver como isso se desenrola. Então, são notícias ruins para quem vende petróleo, para as petrolíferas, para as petroleiras, na verdade, mas pode ser um dado bom sob a ótica da política monetária internacional. Fechou? E aí, a gente vai falar um pouco de política aqui. Pintei quase tudo de vermelho aqui quando se trata de política, normalmente é assim. O título é Caos Político e Jurídico. Então, ia ter uma medida provisória que ampliava a faixa de isenção do imposto de renda, deve perder a validade, ou seja, caducar na próxima segunda-feira, dia 28. Então, isso é uma medida, essa seria uma consequência altamente impopular, que daria uma bela de uma lascada no governo, aqui a gente está falando do poder executivo. A aprovação dessa isenção maior da faixa de imposto de renda tinha sido uma das bravatas do governo, e se isso daí caducar, vai dar merda, vai espirrar na porra toda.
legislativo já não está se dando bem com o executivo há muito tempo, aí do nada o Lula decidiu, fala, foda-se, vou para minha 100ª viagem internacional, e se o Lira, que é o presidente da Câmara, não tiver ainda os nomes para encaixar em alguns ministérios, vai se emputecer mais, vai aumentar atrito entre legislativo e executivo. Então, do campo político, não temos boas notícias. Os reajustes que a Petrobras teve que fazer para não voltar a ser a empresa mais endividada do mundo e não quebrar, devem impactar o IPCA, que é o índice oficial de inflação. Então, a projeção para o IPCA em 2023 subiu de 4,84 para 4,9. Se você juntar isso com uma demora do arcabouço fiscal para passar na Câmara, visto que o Senado fez os ajustes dele, a gente está bem cético com o Brasil. Então, assim, lascou a bike, mas as empresas estão indo muito bem. Mas antes, vamos falar aqui, eu fiz algumas anotações sobre o milho, tá? Então, assim, teve uma forte onda de calor que atingiu o Corn Belt, ali o cinturão do milho nos Estados Unidos. Em teoria, se você ferra o produto, menos produto ofertado, deveria fazer o preço subir, mas nem a pau que o preço do milho sobe. E se você pensar sob uma ótica inflacionária, isso pode até ser bom, visto que o milho é usado para etanol, é usado para ração animal de tudo que a gente consome, é usado para fazer pamonha, curau e tudo isso que a gente gosta de comer. Então é uma questão climática, vamos ter que esperar os próximos capítulos aqui. A gente mostra para os nossos assinantes como está a colheita e tudo mais. Então, se você é produtor de boi, de milho, de qualquer coisa, a gente te ajuda a se proteger em termos de preço. Eu já operei milho, eu já operei boi, mas eu operava com gráficos e, enfim, sob a ótica inflacionária, talvez a gente tenha boas notícias. E aí, quando você vai para análise um pouco mais micro, você vê que as varejistas brasileiras estão ferradas. O vídeo passado o vídeo retrasado foi sobre Magalu. A competição está se acirrando, o varejo está com desafios imensos, principalmente o varejo de vestuário. Então você pode ver Lojas Renner, por exemplo, que é uma baita de uma empresa num setor horroroso, que vai ter uma maior concorrência, um acirramento maior da concorrência com empresas de blusinha chinesa tipo Shein. Desde 1º de agosto, também conhecido como esse mês, as empresas ficarão isentas da tarifa de importação. Isso cria um desbalanceamento, fica bem unfair a troca de tributação, de isonomia tributária, sei lá se o termo é esse, entre empresas que operam no Brasil, que são brasileiras, com empresas de lá de fora. Até $50, eles iam 600, criaram umas faixas, elas fizeram uma puta de uma putaria. Eu acho que assim, é para tributar, é para lascar, lasca todo mundo. Não é para lascar, é para facilitar, facilita para todo mundo. Mas o Brasil, ele complica o óbvio, e isso é muito ruim para quem está operando aqui no Brasil. Então, esse novo programa do governo gerou muita insatisfação com relação às empresas varejistas brasileiras, que já vêm de um cenário macroeconômico altamente desafiador, já vem sofrendo. A questão é, o que pode salvar no segundo semestre? É que a gente vai ter Black Friday, que deve ser final de novembro, e tem o Natal. Será que isso vai salvar? Será que o programa Desenrola lá do governo federal vai ajudar? Por mais que ajude, vai ser uma ajuda de curto prazo, que não deve resvalar na sustentação desse setor para o longo prazo. Então, as gigantes asiáticas estão vindo para concorrer forte. Eu ficaria fora desse setor,
Mas, por outro lado, temos um setor extremamente foda, com várias empresas fodas e que o cenário macro tem ajudado. Então vamos falar um pouco sobre celulose, tá? Então a Suzano anunciou, na verdade, hoje um aumento de $50 por tonelada da fibra de eucalipto, e isso deve levar o preço da celulose para $550 por tonelada. Lembrando que a Suzano, aqui a gente teve sorte mesmo, a Suzano tem o menor custo de produção mundial de celulose. Tá? Isso deve ajudar a Klabin também, mas a Klabin é menos dependente da celulose do que a Suzano, o que eu vejo como um fator positivo. São duas excelentes empresas. Eu gosto da Klabin, eu invisto em Klabin porque ela tem menos dependência da celulose, ela agrega mais aos produtos, ela tem margens maiores, mas o fato é que celulose no Brasil, você não precisa ser tão bom, tá? Então assim, não estou diminuindo as empresas que atuam nesse setor. A gente tem Irani também, uma baita de uma empresa. A questão é, Suzano, que já é a maior do setor, então hoje ela deve ter, deixa eu achar aqui, um market share mundial, 30% de participação de mercado globalmente. A Suzano tem, já é a maior de celulose do mundo. E ela deve ampliar a sua capacidade produtiva em 25% até junho de 2024, que é quando começa a operar uma nova planta da Suzano, que é a planta Cerrado, meu. Então, ela deve virar, ela já é líder, ela deve ampliar essa vantagem competitiva que ela tem. E como eu disse, celulose no Brasil tem uma vantagem competitiva gigantesca por fatores que não tem a ver com a competência dessas empresas necessariamente, mas assim, você planta um eucalipto no Brasil, demora 7 anos para ele crescer e virar um eucalipto produtivo, digamos assim, enquanto se você olhar Europa e Canadá, que também produzem celulose através do eucalipto, demora entre 14 e 20 anos, ou seja, mais do que o dobro fora do Brasil. Então, esses baixos custos que a gente tem aqui no Brasil são uma baita de uma vantagem competitiva. A gente gosta muito de Suzano, de Klabin e de empresas desse setor. Nesse momento, nos parece que Suzano seja a empresa mais atrativa do mercado. Quando os nossos analistas de commodities fazem valuation, Suzano parece estar muito descontada e deve ter muito valor para destravar no futuro. Mas também tem que lembrar que Klabin é uma baita de uma empresa. Eu acho que se eu fosse começar a investir hoje e não tivesse a posição que eu tenho em Klabin, eu acho que eu meteria ali um meio a meio, meteria metade em Suzano, metade em Klabin. É isso. Empresas brasileiras tentando sobreviver, o macro lascando, política lascando, e agora a China, essa gigantesca, lascando também. E por este Morning Call é isso. Nos vemos quando tiver alguma notícia totalmente irrelevante para estragar a sua manhã. Show? Tamo junto, é nóis.